Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a sua família, amém? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor, iniciando aí mais um dia, Sempre é importante que nós possamos começar o nosso dia na presença do Senhor, falando com Ele, aprendendo, traduzindo a palavra dEle e cravando ela, gravando no nosso coração, porque é na tábua do nosso coração que a palavra se manifesta e a palavra ela gera efeitos na nossa vida. Amém? Meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui em Romanos 7 hoje para poder darmos continuidade ao nosso devocional. Nós que estamos vindo aí da leitura do livro de Atos, entramos ali na primeira carta de Paulo aos Romanos. No livro de Atos nós conseguimos nos ambientar com o que era o ministério de Paulo, como foi aquele primeiro século ali da igreja primitiva, a contribuição de Paulo para a igreja. E agora no livro de Romanos a gente aprende o que Paulo disse aos romanos, estando lá na igreja de Corinto, naquele período em que, estando na casa de Gaio, Paulo recebe aí a direção de Deus para estar escrevendo uma carta para os irmãos que estavam em Roma, a despeito de Paulo não ter ido a Roma ainda naquele momento, mas Paulo ele envia uma carta para poder trazer luz àqueles irmãos que estavam em Roma, aqueles irmãos que foram impactados com a pregação do Evangelho lá no dia de Pentecostes. Então, essas pessoas que foram impactadas, aquelas mais de 3.000 pessoas, levaram o Evangelho para todos os lugares. E hoje, nessa leitura de Romanos 7, nós poderemos estar entendendo que Paulo fala com aquela igreja, com a igreja de Roma, exatamente porque aquelas pessoas estavam sedentas de entender como seria a vida rejeitando a lei e vivendo agora a nova aliança. Qual era o novo mistério? Qual eram as novas ordenanças, a nova doutrina, como eu deveria viver? E Paulo ele envia uma carta para desfazer toda aquela estrutura que a lei até então impunha sobre aquelas pessoas. Havia muitas dúvidas, de modo a trazer aquelas pessoas assim confusão, porque até então eles viviam dentro do escopo da lei, dentro da visão da lei, do que aprenderam com os profetas, com Moisés, com o que aprenderam na tradição, na cultura israelense. E aí Jesus ele quebra, ele supera a antiga aliança e agora ele entra com uma nova aliança, com um novo mandamento, uma nova ordenança. Ele sobe um grau a mais, ele dá um upgrade na lei. E quando ele se dá na cruz pelos nossos pecados, quando ele é sacrificado como um cordeiro de Deus, um cordeiro pascal, a nova aliança ela se instala, o véu se rasga de alto a baixo, nos mostrando que houve uma separação, dois momentos. E aquele povo de Israel, eles viviam debaixo da lei porque foi dado por Moisés aquelas ordenanças, 613 ordenanças. Aquilo foi para um momento determinado de um povo que saiu de uma terra pagã, que era o Egito, de um povo que não era obediente a Deus, já tinha se esquecido de Jeová. Então, aquela lei é dada para aquele momento, para que Moisés conseguisse estar controlando aquele povo, estar liderando aquele povo, mas a lei já não mais fazia efeito para esse povo que se instalou na região de Canaã, aquelas 12 tribos. E Jesus, quando vem, ele vem para trazer uma nova releitura, uma nova visão da lei agora com o Evangelho. Então Romanos 7, ele nos fala acerca da letra morta da lei. Ele nos fala ali o quão que a lei ela é santa, mas
o homem, por ser carnal e por ser pecador, ele não consegue mais cumprir a lei. E em Romanos 7 também, Paulo nos mostra que a lei, ela nos dando noção do pecado, nos estimula a pecar. Né? Vou ler Romanos 7:7 para vocês entenderem qual que era a visão de Paulo acerca, né, da lei, o que ele estava dizendo ali para os romanos acerca deste novo momento. Olha só, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui Paulo demonstra que o conhecimento da lei, por si só, estimula a prática do pecado. Porque quando se diz para o homem não fazer determinada ação, se você não diz para fazer aquela ação, possivelmente ele vai fazer ou não vai fazer. Mas quando ele toma conhecimento da necessidade de fazer ou da proibição de não fazer, ele é estimulado, né? A sua natureza pecaminosa o estimula à realização daquela prática. Então é isso que Paulo vem a dizer, né? Se eu não tivesse conhecimento de que cobiçar era cobiçar, eu não cobiçaria, né? E aí, já no versículo 14, ele diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é perfeita, foi Deus que deu a lei, né? Deus demonstrou por meio da lei uma necessidade de ações santas, ações purificadas, ações moderadas, ações de diligência. Mas o homem, por ser vendido sob o pecado, ele acaba, né, por tomar conhecimento da lei, a sua natureza o estimula, né, a descumprir a lei. E por fim, já no versículo 19 diz assim, ó, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, Paulo, ele está abrindo o coração. Qual que é a visão da lei para Paulo? Né? Ele demonstra que, ao conhecer, ele não quer fazer aquela prática. Mas, infelizmente, o mal que não quero fazer, esse eu faço. E ele demonstra, né, ele está falando com aquela igreja de Roma, dizendo assim, ó, eu entendo a dificuldade, mas temos uma esperança. Aí é a boa notícia. Aí é o que Paulo diz. Meus irmãos, eu fiz essa introdução toda para dizer assim, ó, hoje, mesmo nós não sabendo e não tendo condições de praticar a lei, ela agora foi superada. Porque agora eu tenho o Espírito Santo. Agora Jesus já se deu na cruz pelos meus pecados. Agora, por esse Cordeiro Pascal, né, ele agora está presente. Onde houver 2 ou mais no meu nome, aí eu estarei. A palavra dele foi colocada, está registrada. Agora nós temos os ensinamentos dele, nós temos a nova aliança, temos o Espírito Santo, temos todo esse aparato que nos dá hoje condições, por meio da graça e da fé em Cristo, viver a justiça de Deus. E aí, hoje a gente, conhecendo o pecado, a gente pode rejeitar ele, coisa que no Antigo Testamento nós não conseguiríamos. Amém? Então, meu irmão, que você possa rejeitar o pecado por fé em Deus, fé em Cristo, e porque hoje você está debaixo da graça e hoje você sim tem condições de rejeitar o pecado. Amém? Então, fechamos os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje nós temos o Cordeiro, hoje nós temos Jesus que se deu na cruz pelos nossos pecados. Foi todos os nossos pecados apagados. Hoje nós podemos viver uma vida longe do pecado, livre do pecado. Ser obedientes à palavra e ao Evangelho de Cristo. Hoje que nós possamos ser, ó Deus, pessoas que têm fé em Cristo e por meio dessa fé alcancemos a justiça de Deus e que nós possamos ter a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo, que hoje sim nós temos o Espírito Santo, o que não havia no Antigo Testamento para todos, era só para os profetas, para que recebesse da tua profecia para o povo, para que o Senhor falasse para o povo por meio das tuas profecias e por meio da boca do profeta. Obrigado, porque vivemos um novo tempo e que nesse tempo possamos tomar posse
dessas novas ferramentas que o Senhor Jesus nos deu, para que nós possamos viver uma vida longe e livre do pecado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, e oro para que os meus irmãos que acompanham comigo aqui, ó Deus, esse devocional, possam estar limpos diante do Senhor e possam tomar posse da Tua palavra, para que nós possamos viver em novidade de vida. É no nome santo de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Meu irmão, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Oro, para que você possa viver uma vida em Cristo Jesus, com alegria. Curta, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece no WhatsApp, para que nós possamos continuar essa corrente do bem. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.